Fala aí pessoal, beleza? Vamos resolver agora a questão número 43 do ano de 2022 da prova do Colégio Naval. A questão fala o seguinte: considere um objeto que é solto a partir do repouso nas proximidades da superfície da Terra e também está sujeito à resistência do ar, que é uma força que cresce com a velocidade do objeto até se igualar à força-peso. Então a força de resistência do ar, ela é uma constante que eu vou chamar de beta vezes a velocidade. Então conforme o corpo ele vai caindo, ele tinha velocidade v igual a zero e tinha apenas a força-peso. Conforme ele vai caindo, ele vai ter o peso que é constante, que vale mg, e vai ter uma força aqui de resistência, que ela vai aumentando, porque o corpo, como ele tem o peso, ele vai ter uma resultante aqui, então vai ter força igual a massa, a aceleração da gravidade, né? Então ele vai começar a ganhar velocidade na seguinte equação: v igual a v0, que era 0, mais gt. Então, conforme o tempo passa, a velocidade aumenta, a força de resistência vai aumentando até que no momento ela se iguala ao peso. E nesse momento, a gente vai ter uma força de resistência e o peso iguais, né? Aqui eu vou botar um pouco menor. Então, a gente vai ter que a força de resistência é igual ao peso. Nesse caso, a aceleração é nula e, por isso, a velocidade é constante. Tá? E aí, vamos analisar as opções. Então, temos a seguinte opção: letra A, sua velocidade cresce até atingir o valor constante? Foi o que a gente acabou de falar. Correta. Alternativa letra A, de alfa. Letra B, de bravo. Sua aceleração diminui até atingir um valor constante igual à gravidade? Não, a aceleração vai diminuindo, né? E não é que ela vai atingir um valor igual à gravidade, um valor constante. A aceleração diminui até atingir o valor zero, tá? E não igual à gravidade. Sua velocidade diminui e chega a zero quando a resistência do ar se iguala à força-peso? Não. Quando a resistência do ar se iguala à força-peso, a aceleração é igual a zero. A velocidade ela é um valor constante. Se ela fosse zero, o corpo ele ia parar no ar, ele não ia continuar caindo. Então, falsa. D de delta. Sua aceleração é constante, visto que seu peso não muda. Errado. O peso não muda, mas a força de resistência muda, ela vai aumentando. Então, a aceleração da gravidade, a aceleração que começa valendo da gravidade, ela vai diminuindo, tá? Porque a aceleração no instante inicial, ela vale da gravidade. Depois, quando você tem uma força da resistência, a gente vai ter que a força da resistência, que ela é beta vezes v menos mg, que é o peso, vai valer massa vezes aceleração. A aceleração, portanto, vale beta vezes v menos mg dividido por m. Então, a aceleração não é constante, ela muda porque a velocidade está mudando, então falsa. Enquanto estiver em queda, sua velocidade sempre aumentará? Falso, o enunciado mesmo falou, gente. Está sujeito a uma força de resistência, que é uma força que cresce com a velocidade do objeto até se igualar à força-peso, né? Na verdade, ele não falou, desculpa, mas ele falou que a força da resistência se iguala à força-peso. Quando se iguala, a gente não tem aceleração. Então, quando não tem aceleração, a velocidade tem que se tornar constante, ela não pode aumentar. Então, por isso que a letra E é falsa também. Portanto, só sobrou para a gente mesmo a alternativa que é a mais simples de todas e a única que é correta. Letra A de alfa, gabarito da questão. Valeu?